o que é destaque nesta sexta-feira. Justiça concede liminar para liberar garagens de ônibus. Pelo menos 60% da frota deve rodar nesta sexta-feira. Multa por hora de greve aumenta para R$300 mil de IST-RT. Petroleiros encerram greve no Amazonas após TST determinar aumento de multa. Para bancar bolsa caminhoneiro, o governo corta até os gastos sociais. Posto que não repassar desconto pode levar multa de 9,4 milhões de reais. Coreias retomam contatos de alto nível para implementar acordo. Flamengo derrota o Bahia e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense vence e manda o Santos para a zona de rebaixamento. Homem é morto a tiros e facadas no Coroado. No São Lázaro, outro foi executado com 6 tiros. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM em Itacoatiara. A Alternativa em Alparense. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Codearte Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuvas em áreas isoladas, prevê o Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros, com temperatura máxima de 31 graus. Manaus amanhece com 24 graus e 99% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 1º de junho. Chegamos aos 152 dias do ano e faltam 213 para terminar 2018. Dia de São Justino. Comemoramos o Dia da Imprensa, Dia Internacional do Leite e o Dia Internacional da Criança. Registros da história. Datas e fatos. 1943, um avião civil que efetuava o percurso Lisboa-Londres é abatido pelos alemães no decurso da Segunda Guerra Mundial, matando todos os passageiros, incluindo o ator Leslie Howard. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, os aliados bombardeiam Osaka, a segunda cidade do Japão, que fica arrasada após receber uma carga de nada menos que 6.110 toneladas de explosivos despejados por aviões bombardeios B-52, acabando por arrasar a cidade que já fora vítima de um primeiro bombardeio feroz em 14 de março daquele ano. Em 1983 foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente do Brasil. O voo AF447 da Air France, um Airbus A330-200 que ia do Rio de Janeiro a Paris, despenhou-se sobre o Oceano Atlântico com 228 passageiros a bordo. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. O juiz plantonista do Tribunal Regional do Trabalho, TRT-11, da 11ª Região, Gerfran Carneiro Moreira, concedeu liminar a uma das ações ajuizadas ontem à Prefeitura de Manaus, proibindo o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário e seus representantes de obstruírem total ou parcialmente as garagens das empresas de transporte coletivo de Manaus. Na decisão, o magistrado também impôs uma multa de R$100 mil caso haja desobediência à ordem judicial. Mais cedo, o TRT-11 aumentava o valor da multa por hora de paralisação dos rodoviários de 200 mil para 300 mil reais. Por determinação da Prefeitura, os ônibus alternativos foram autorizados a trafegar pela área central de Manaus para assegurar o deslocamento da população manauara que sofre com a greve dos ônibus. 5h51 em Manaus. Alberto Pellegrini. 60%, 70%, 30%. Qual é o percentual de ônibus nas ruas de Manaus nesta sexta-feira? Muito bem.
Guerra, as empresas já estão começando a liberar os ônibus, né, Paulo, dentro daquela possibilidade de 60%. Por exemplo, a Líder, Paulo, nesse exato momento, já liberou 30% dos carros. Os representantes, diretores de sindicato estão na frente da empresa verificando o número de veículos que estão saindo. O mesmo acontece na Via Verde. Ainda não chegamos a 60% dos ônibus da Via Verde na rua, porém ainda estão saindo, com alguma dificuldade sim, mas ainda estão saindo. Na Global, agora há pouco falei lá na Global com os funcionários, com os motoristas e cobradores também, Paulo, tem sindicato também na área, os ônibus estão saindo devagar, mas ainda não chegou aquele número de 60% da frota. Hoje, Pellegrini, ponto facultativo no estado e também no município. Naturalmente que o fluxo de pessoas no ir e vir diminui, mas também não temos aulas nas escolas públicas e o comércio volta a funcionar normalmente, assim como os bancos e os shoppings também, como vamos informar daqui a pouco. E com isso vai aumentar em muito o número de pessoas nas ruas da cidade no seu ir e vir para o trabalho, Pellegrini. Vai aumentar sim, Paulo, e as dificuldades serão grandes, serão muitas em relação ao transporte. Olha, tem escola estadual funcionando. A Escola Estadual Áurea Braga, o Colégio da Polícia Militar, CMPM 4, determinou que os alunos fossem para aula hoje. Na situação dos ônibus, vamos ver como é que vai ficar essa situação. O detalhe, Paulo Guerra, o transporte alternativo, conversava agora há pouco com o presidente da cooperativa, o Bilu, e ele me dizia que o transporte alternativo está autorizado para ir até o centro da cidade. Ele me falou também o seguinte, Paulo, tem muita gente confundindo as coisas. Ontem, quando nós estávamos trabalhando na madrugada, nós víamos logo que chegou a autorização para o alternativo ir para a rua, o pessoal escreve com aquele bastão, com a letra branca no para-brisa dos ônibus, o número da linha. E muita gente achava que o ônibus da linha 450 era o preço da tarifa por cento. Não, gente, o que está escrito lá no vidro do ônibus, 680, 540, 450, aquilo ali não é preço, é o número da linha correspondente ao do coletivo que está parado, Paulo Guerra. É incrível, as pessoas já andam traumatizadas com tantos aumentos, né, Pellegrini, e confundem a numeração das linhas com o valor da passagem. Houve essa confusão, Paulo, e o presidente da cooperativa, o Bilu, nos pediu para que nós passássemos essa informação, aqui essa numeração que está escrito em giz, com aquele giz mais moderno de bastão, no para-brisa do ônibus, aquilo corresponde à linha do ônibus. O preço praticado pelo alternativo é o mesmo praticado pelo ônibus, ou seja, R$3,80. Não houve alteração de valor de passagem, né, Pellegrini? Não houve, Paulo. Não há. Pellegrini, daqui a pouco, você já observa muita gente nas paradas de ônibus, Pellegrini, nesse instante? Sem dúvida nenhuma, Paulo, principalmente dentro dos bairros, né, Paulo? Se não fosse a ação do transporte alternativo, o negócio ia ficar mais difícil ainda. Mas as paradas de ônibus já estão praticamente lotadas, Paulo Guerra, muita gente procurando pelo coletivo. Como eu te falei, vi alguns alunos fardados, fui perguntar de que escola era, da Escola Áurea Braga, o CMPM 4, que vai ter aula hoje. Muitos alunos à espera do ônibus já começam a ficar por ali meio, desesperados, porque tem que ir lá no colégio da polícia, o negócio é legal, é forte, tem que chegar bem cedinho. E eles estão preocupados, Paulo Guerra, porque o ônibus ainda não chegou. A solução vai ser o alternativo. Já que é feriado, Pellegrini, seria reposição de aulas, Alberto Pellegrini? Seria essas reposições, né, Paulo, aí daquelas paralisações, etc. E haverá aula hoje no colégio da PM. Portanto, Pellegrini, estamos aí na expectativa dos 60% da frota do transporte coletivo, como determina a Justiça, e a multa é pesadíssima, R$300 mil, Pellegrini, segundo o TRT, por hora de greve, aumenta para R$300 por hora, parada, Pellegrini. Isso é muito pesado. É pesadíssimo, Paulo Guerra, é uma multa realmente muito pesada. Os ônibus já estão saindo aí, mas com aquela restrição. Tem sindicalista na porta de todas as empresas, a fim de conferir se para sair somente os 60%, já estão aí na frente das garagens. Conversava agora há pouco lá na Global com um dos funcionários, rapaz, me fugiu o nome dele, é pai de um companheiro nosso, estava lá batendo aquele papo, tomando um café, enquanto aí, Paulo Guerra, os ônibus estavam saindo em menor número.
Tá bom, Alberto Peregrini, daqui a pouco você vai voltar a falar sobre o Iripi das pessoas no transporte de massa em Manaus, que tem somente 60%, presumivelmente, da frota nas ruas da cidade nesta sexta-feira. Vamos falar agora de outros assuntos, Peregrini. Tivemos 2 mortes nas últimas horas em Manaus. Pois é, Paulo, a primeira delas aconteceu no bairro do Coroado, Rua Amazonas. O homem foi morto, Paulo Guerra e ouvintes, a tiros e facadas. Realmente queriam tirar a vida desse homem. Ele não foi identificado ainda, aparenta ter aproximadamente uns 50 anos de idade. Primeiro deram as facadas, depois os tiros e, consequentemente, ele veio à morte. Também teve no São Lázaro, né, Peregrini? Teve, Paulo, teve uma morte no São Lázaro. O homem foi crivado de balas lá no bairro do São Lázaro. Não se sabe ainda a motivação do crime, que já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que esteve no local já fazendo os primeiros procedimentos de investigação. Peregrini, uma confusão dentro de um conhecido motel da cidade ontem à noite. Uma jovem saiu com um rapaz para o motel e quando chegaram lá, após tirarem a roupa, a mulher ficou completamente apavorada. O homem pegou um santo dentro do quarto e ela nunca tinha visto aquilo e saiu de calcinha correndo até a portaria do motel Peregrini, pedindo pelo amor de Deus que fossem lá, que o homem ia morrer. Mas ele na realidade tinha incorporado o Roberto Peregrini. Ele tinha incorporado o caboclo mamador e já estava Paulo Guerra pronto para dar-lhe 120 palhetadas por minuto. Ele estava possuído, Paulo Guerra, e acabou sendo aí contido pelos funcionários do motel. A companheira dele de desfrute saiu em polvorosa da casa profana, Paulo. Ela estava espavorida, Peregrini, mas o que aconteceu na realidade é que ele incorporou, mas quando chegaram lá, o caboclo já tinha ido embora, Peregrini, já estava tudo tranquilo, ele não sabia nem o que tinha acontecido. Pois é, né, rapaz, ele é apenas o cavalo, né, Paulo? O mamador chegou, dominou a parada e foi pra cima dela. Aquele negócio foi realmente, Paulo, o negócio ficou apavorados lá, inclusive as camareiras, a camareira correndo com lençol. O negócio não foi fácil, Paulo. 5h59. Até daqui a pouco, Peregrini. Até daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Você que é cavalo, tenha cuidado com os seus amores. É contigo, Paulo Guerra. Serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Ariaú. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Nhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhonquera, Foz do Canumã, Distrito de Barba e a Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Tempo instável em Manaus, a temperatura no momento é de 24 graus e meio. Depois do feriado de Corpus Christi, o comércio, os shoppings e os bancos voltam a funcionar em seus habituais horários nesta sexta-feira. Nas repartições públicas do estado e município, o ponto é facultativo. Os funcionários públicos ganharam mais um fim de semana prolongado. Os petroleiros no Amazonas acompanharam a recomendação da Federação Única dos Petroleiros e encerraram antecipadamente a greve de advertência nesta quinta-feira. Os trabalhadores que atuam em unidades da Petrobras em Manaus e Coari retomaram para as atividades. A medida foi adotada após o Tribunal Superior do Trabalho ter aumentado de 500 mil para 2 milhões a multa diária aplicada aos sindicatos dos petroleiros que aderirem à greve. A categoria tinha deflagrado greve na manhã da quarta-feira, dia 30, na refinaria Isaac Sabar, localizada na zona sul de Manaus. A paralisação era de advertência e duraria por 72 horas. No início da manhã desta quinta-feira, grupos de petroleiros se reuniram na frente da refinaria da Petrobras em Manaus e no terminal Solimões em Coari. As lideranças do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo no Amazonas, Sindipetro, repassaram as orientações nacionais e definiram sobre o término da paralisação. Manaus, 6h04. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, cancelou a aplicação das provas do processo seletivo para a contratação de estagiários que ocorreria hoje e amanhã. O cancelamento ocorre devido à greve dos rodoviários que paralisou 100% da frota de ônibus do sistema de transporte. Com isso, as provas deverão ser aplicadas nos dias 23 e 24 de junho.
O prefeito de Humaitá assinou convênio com o governo do estado no valor de R$ 4 milhões destinados à execução de serviços de recapagem, tapa-buraco, revestimento asfáltico e drenagem rasa e profunda nas ruas de Humaitá. A licitação já sai na próxima semana para iniciar os serviços do menor espaço de tempo possível, disse o prefeito Erivaneu Seixas. 6h05 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A administração municipal cumpre calendário e entrega a UBS totalmente reformada na comunidade do Botafogo, em Sacambu. O prefeito Beto D'Angelo, acompanhado de vereadores e secretários, realizou no dia de ontem a entrega da UBS Nossa Senhora de Nazaré, que foi totalmente reformada pela prefeitura para melhor atender os moradores daquela localidade. Dentre os serviços realizados estão a troca de telhado, forro, piso, além de equipamentos para a unidade de saúde. Os comunitários haviam solicitado esse serviço no ano passado, durante a reforma e ampliação da Escola Municipal Jamil Cefaí, ali mesmo na comunidade, que recebeu novas salas de aula climatizadas, bem como um refeitório e também a construção de um reservatório de água para abastecer as residências. Para fechar o dia, houve uma confraternização onde foi comemorado o Dia das Mães com a participação da comunidade. Já aqui na sede do município aconteceu a 4ª edição da corrida pedestre Faça Bonito, uma alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde mais de 500 participantes fizeram o percurso de 5 quilômetros. Durante o evento foram arrecadadas fraldas e mantimentos para os acolhimentos institucionais do município. Estiveram presentes no evento a primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau, a secretária de Assistência Social do Estado, Auxiliadora Abrantes, a secretária de Assistência Social do município, Eudilene Alves, o vereador de Manaus, Elias Emanuel, vereador Natan Nogueira de Manacapuru, além do povo que prestigiou o evento. Bem, Paulo, interagindo com o Este Noticioso está Isaac dos Santos, juntamente com toda a equipe de topografia que trabalha nas obras de duplicação da M070. A eles, nossos agradecimentos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Algumas indagações aqui de ouvintes sobre o transporte coletivo. O Jornal da Manhã vem informando desde o início dessa edição e durante todo esse imbróglio aí que envolve a paralisação do transporte de massa em Manaus, estamos informando a par e passo tudo o que está acontecendo. E os ouvintes indagam aqui, tem transporte na rua? O Jornal da Manhã está informando de que, presumivelmente, 60% da frota, o peregrino está checando se realmente isso está sendo cumprido. Que a determinação da Justiça é para que 60% da frota saia das garagens hoje para atender a população de forma precaríssima. Quando a frota, presumivelmente também total, já está nas ruas, já falta transporte coletivo, imagina só a metade dela. 6h08. Milhares de fiéis participaram das celebrações de Corpus Christi aqui em Manaus. Os católicos caminharam em procissão pelas ruas do centro da cidade para festejar a data que, para a Igreja Católica, representa o dia em que Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Este ano a procissão organizada pela Arquidiocese de Manaus começou às 17h15 e terminou na Eduardo Ribeiro. A caminhada passou pela Rua 10 de Julho e Avenida Joaquim Nabuco e 7 de Setembro. A Organização Pan-Americana de Saúde aceitou a proposta do governo do Amazonas de retomar a parceria que há 20 anos resultou na criação da Central de Medicamentos do Estado, na também gestão do governador Amazonino Mendes. Desta vez, a cooperação técnica será para assessorar a Secretaria de Estado de Saúde, Suzam, no processo de reconstrução e modernização do modelo de logística de medicamentos e insumos hospitalares no Amazonas. A garantia da retomada da parceria foi dada pelo representante da OPAS no Brasil, Joaquim Molina, em visita à SEMA. Pioneiro em auditorias ambientais, o Tribunal de Contas do Estado promove na próxima semana a 3ª Semana do Meio Ambiente com o tema Responsabilidade de Todos. O evento ocorre no dia 4 a 8 de junho, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ALIAN, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e a Universidade Estadual do Amazonas, UEA. Além de várias autoridades, entre elas da área ambiental e de estudantes, a presidente do TCE, conselheira Yara Lins dos Santos,
O conselheiro Júlio Pinheiro, procurador de contas Rui Marcelo Alencar, estarão presentes na abertura da Semana Ambiental, cujos temas serão água e resíduos sólidos. A primeira atividade será uma sessão especial no plenário Rui Araújo, na sede da Lean, de 10 às 12 horas. Após a sessão, as atividades seguem no auditório do TCE AM. 6h09 em Manaus. Uma vistoria foi realizada em um prédio abandonado localizado na Avenida Japurá, no centro da cidade. O espaço pertence ao governo do estado, que formou uma equipe para avaliar a situação da estrutura que abriga mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social. Convocados pela Casa Civil do governo, participaram da vistoria equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência Estadual de Habitação, Secretaria Estadual de Assistência Social e Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus. Após essa primeira vistoria, foi detectado que o prédio não corre o risco iminente de desmoronamento ou colapso das estruturas de edificação, segundo o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas. 6h10 em Manaus. O Jornal da Manhã vai voltar às ruas da cidade. Vamos saber como é que está o clima na cidade e também com relação aos passageiros que esperam o transporte coletivo nesse início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. A unidade externa do Jornal da Manhã, no núcleo 15 da Cidade Nova, bem à frente da empresa Líder. Paulo Guerra, segundo as informações que a gente obteve por aqui, já conversamos com alguns funcionários da empresa também, os ônibus estão saindo ainda, não atingiu o número de 60%, aproximadamente metade disso, 30% dos ônibus programados para amanhã de hoje, só saiu 30% até o presente momento, ou seja, aquela determinação de 60%, a Líder ainda não conseguiu atender. Os carros estão saindo devagar, tem representantes do Sindicato dos Rodoviários à frente da empresa, na União Cascavel também, e nesse trajeto que fizemos da Líder até a Eucatu, estamos ainda chegando na Eucatu, nós observamos os pontos de ônibus, as paradas completamente lotadas, Paulo Guerra, principalmente dentro do bairro Mutirão, por onde nós cortamos caminho, núcleo 15, núcleo 16, Novo Aleixo, até a chegada da União Cascavel. Essa situação de parada de ônibus lotadas vem ocorrendo muito até o presente momento. Na empresa Global, os ônibus também continuam saindo, até aquele número de 60% também ainda não foi atingido. Paulo Guerra. Roberto Pellegrini, daqui a pouco vamos sentir como está a população, como encara a população essa falta de transporte coletivo. É muito bom ouvir o sentimento das pessoas, Roberto Pellegrini, como fizemos no dia de ontem, inclusive ouvindo um motorista de um alternativo. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai fazer esse trabalho mais uma vez aí, já estamos verificando as paradas de ônibus, estamos saindo aqui do pronto-socorro Platão Araújo, vamos passar no Platão Araújo, daí vamos sentir a população. 6h12 em Manaus. O Tribunal Regional Eleitoral anulou o julgamento dos embargos declaratórios da condenação do ex-deputado estadual Nelson Azedo e do filho dele, o ex-vereador Nelson Amazonas, e com isso evitou a possível prisão imediata dos dois em sistema fechado de prisão. Pai e filho são acusados de prática do crime de corrupção eleitoral e peculato, uso ilegal de recurso público para interesse particular. Os dois foram condenados à prisão em primeiro e segundo graus, e o Ministério Público Federal ressalta o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Federal, que defende o início da execução da pena após a confirmação da sentença em segundo grau, o que já aconteceu. O tribunal decidiu então esperar até a conclusão do julgamento dos embargos, que é um recurso especial e que tem como objetivo esclarecer omissão, contradição e obscuridade para, em caso de confirmação da sentença, executar a pena. O acompanhamento e fiscalização de apenados que cumprem monitoramento eletrônico por tornozeleiras no Amazonas é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que desde 2014 tem contrato firmado com a empresa Synergy, que fornece os equipamentos conforme a demanda solicitada pelo governo do estado. Diante dos questionamentos do Ministério Público do Amazonas, a SEAP esclarece que ainda não foi notificada sobre a abertura de um inquérito civil para apurar um possível superfaturamento no contrato. De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, a secretaria forneceu todas as informações solicitadas pelo Ministério Público em março deste ano acerca do contrato da SEAP com a empresa Synergy. Sobre o valor inicial do contrato com a empresa Synergy, que foi de R$28 milhões, firmado em março de 2014,
o número de tornozeleiras era correspondente a um total de 4.000. Ou seja, 4.000 pessoas seriam monitoradas, o que nunca se aplicou à realidade do sistema prisional aqui no estado. O secretário Cleiton Coelho explica que desde 2014 a secretaria solicita um determinado montante de equipamentos conforme as decisões judiciais aplicadas pelo Poder Judiciário. O contrato inicial estimava que o estado poderia solicitar até 4.000 tornozeleiras, mas a SEAP sempre trabalhou realizando pedidos conforme a necessidade, tendo em mente que o número de 4.000 nunca poderia ser ultrapassado, pois era o teto do que viria a ser solicitado. Com esse número nunca se aproximou da quantidade de determinações judiciais. A SEAP nunca teve em posse 4.000 tornozeleiras e o valor de 28 milhões de reais nunca foi pago pelo governo do Amazonas. 6:15. O Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa passarão a dividir os valores de multas aplicadas a maus gestores públicos. O rateio, 50% para cada, começa a valer a partir deste mês. A regra para a divisão do dinheiro foi criada pela Lei 4.375/16, mas ainda não tinha sido oficializada pelo TCE do Amazonas. A Assembleia terá que criar uma conta só para receber esses recursos. Enquanto os trâmites burocráticos são definidos, os valores serão guardados a partir de agora em um fundo criado pelo tribunal. De acordo com a presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Yara Lins, a ideia é que os valores das sanções sejam transferidos automaticamente para as contas do tribunal e da Assembleia assim que o documento de arrecadação, o DAR, gerado no site da Cefaz, for pago. Manaus 6:16. O senador Omar Aziz, do PSD, vai se reunir com deputados federais e senadores da bancada amazonense para tentar derrubar um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. A medida reduz de 20% para 4% a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP, que servem para a produção de refrigerantes e cerveja que são produzidos pelo Polo Industrial de Manaus e abastecem vários estados brasileiros e até outros países. Para o senador, o decreto é o início do fim da Zona Franca de Manaus, pois ele irá tirar a competitividade das empresas do estado e beneficiar empresas do sul e sudeste do Brasil. O senador destaca ainda que não vai deixar que o amazonense pague sozinho uma conta que não é dele, sim de uma política desastrada da Petrobras. Polícia. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação Peregrino, no município de Tabatinga, que resultou nas prisões de 6 pessoas, sendo 3 em cumprimento de mandados de prisão por crimes distintos e 3 em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Outras 9 pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos. Durante a ação foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie, telefones celulares e 5 motocicletas para averiguação com possíveis restrições de roubo. O vice-governador do estado, Bosco Saraiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel da Polícia Militar do Amazonas, Anésio Paiva, o delegado-geral e o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Mário Lino Brito e Antônio Chicre Neto, respectivamente, o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Raimundo Cavalcante, e a delegada Meiriane Trovão, titular da Delegacia Interativa de Polícia DIP de Tabatinga, acompanharam os trabalhos realizados no município. 6:21 em Manaus. O Jornal da Manhã está acompanhando aí esta paralisação do transporte coletivo. A princípio se falava em 60% da frota, mas isso decididamente não aconteceu até agora. Eu converso com o Fred Lobão, que tem inclusive aqui um relatório da SMTU. Bom dia, Fred. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia aos ouvintes da nossa difusora. Verdade, Paulo, e a gente está acompanhando desde cedo essa situação da paralisação aí, da greve, né, dos ônibus. Por exemplo, às 4 horas da manhã, na porta da garagem da Rondônia saíram 4 carros, da Açaí apenas 2, São Pedro 4, e aí conforme o passar do tempo, às 4:30, na primeira empresa saíram 13 carros, na Global, onde já se falou muito, né, da presença da polícia lá, também na porta da Via Verde, nós já temos aí às 5 da manhã 24 carros nas ruas, depois 45 mais carros saindo. Bom, em resumo, temos 550 carros circulando nesse exato momento, segundo fonte oficial da SMTU, ou seja, de um total de 1.258. Para que a gente considerasse que a liminar judicial está sendo cumprida, nós precisaríamos ter agora 754 carros circulando, ou seja, nós temos aí seguramente 204 ônibus a menos
circulando, do que determina a decisão judicial de 60%. Significa dizer que a decisão judicial, pelo menos até o momento, não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. Efetivamente. Muito obrigado, Fred. As ordens. Eu vou conversar agora com o Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade, também acompanhando o desenrolar desta paralisação. Pellegrini. Eu, Paulo Guerra, pelo que eu sinto na rua da cidade, eu até contesto esses números da SMTU. Conversava agora com um funcionário da Líder, que solta os ônibus, Paulo, dos 64 carros programados para sair agora pela manhã, dos 64 carros apenas até 5 horas da manhã, 14 carros haviam saído. Até o presente momento, apenas 18 carros dos 108 para esse horário estão nas ruas, Paulo Guerra. Isso da empresa Líder, que cobre a zona norte da cidade, uma das maiores de Manaus, uma das maiores demandas é a zona norte, junto com a Cascavel, com a Eucatu. Essa empresa Líder quem opera na zona norte da cidade, está com um número reduzidíssimo de veículos. Foi o que me falou agora há pouco uma das pessoas que faz a anotação, que despacha esses ônibus para as ruas, me falou agora há pouco. Na Global também, o número de ônibus é muito pequeno. As paradas de ônibus lotadas, completamente lotadas. Eu acredito que essas duas empresas, a Global e principalmente a Líder, não chegaram sequer a 30% da frota na rua. Procede, Pellegrini. Na realidade, o que a justiça determinou não está sendo cumprido decididamente e a população está pagando por isso. E vamos aguardar, vamos saber mais tarde, com outras informações, se o total de ônibus determinado pela justiça sairão das garagens para atender, pelo menos de forma precária, a população de Manaus. Os alternativos estão aí nas ruas, né, Pellegrini, superlotados. Estão nas ruas, Paulo, superlotados e operando com o mesmo preço da tarifa dos ônibus, dos dias comuns, não tem nenhum tipo de majoração, estão indo completamente lotados para o centro. A população observa o número da linha riscada em giz, naquele giz de bastão, no para-brisa do ônibus, no para-brisa do alternativo. Eles estão levando até o centro da cidade, sim, a partir da zona norte e a partir da zona leste. Falando em paralisação, Pellegrini, chega uma informação aqui de um ouvinte de que estão parados ainda os funcionários da Fogás na entrada da refinaria próximo à Ceasa. Olha aí, a justiça já mandou que essa paralisação fosse suspensa, e a própria FUP ontem à noite já decidiu por isso. Não dá para entender como continua essa paralisação, porque a multa é bem pesada, Alberto Pellegrini. Pesadíssima, Paulo Guerra, pesadíssima, e nós continuamos aí a acompanhar esse tipo de situação, de paralisação, Paulo Guerra. Muita coisa ainda deve acontecer no dia de hoje, devido às informações que temos, Paulo, mas vamos continuar com as informações que nós já temos em mãos, as informações que nós temos oficiais, de que os ônibus estão aí com um número bastante reduzido, e o que dá para perceber bem abaixo do que aquilo que foi determinado. Alberto Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Olha, Paulo, no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi até tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Ele veio do bairro de São Lázaro, Paulo Guerra, completamente ferido. Entre a vida e a morte, ele levou 6 tiros pelo corpo e acabou morrendo lá mesmo no pronto-socorro 28 de agosto, além de uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa que deu entrada vítima de acidente de moto e uma pessoa vítima de violência doméstica. A gente fala de violência doméstica, pensa logo, né? Um homem bateu na mulher. Só que dessa vez foi diferente, Paulo Guerra. Um casal formado por 2 homens se desentendeu e um homem acabou agredindo o seu companheiro a murros, chutes, socos e pontapés. Então, dando continuidade, Paulo Guerra, vamos falar também do pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de pauladas na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele levou 8 pontos na cabeça devido a essa paulada que ele levou no bairro Zumbi dos Palmares. As informações que tenho é que um mau elemento, conhecido como Fred, o Fred do Zumbi, foi quem deu
deu a paulada na cabeça desse homem. Esse Fred realmente é um homem de pouca paciência, metido a violento, e ontem deu-lhe uma verdadeira paulada na cabeça de seu desafeto. Você que tem desafeto, você que tem assim alguma coisa, uma rixa com o Fred, todo cuidado é pouco. Trata-se de um homem violentíssimo, violento. Esse Fred deu-lhe uma paulada na cabeça de um homem lá no Zumbi dos Palmares. Esse Fred é morador lá do Zumbi, ele é lá da Zona Leste, nunca andou na área do centro da cidade, é bom que se diga. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca! Olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que a desavença que terminou nessa facada começou numa banca de churrasco. Os dois estavam brigando pelo último espeto do carrinho. Daí a briga começou. Um puxou para lá, outro puxou para cá. Daí começaram as ofensas e um deles sacou uma faca e desferiu um golpe na barriga de seu desafeto, que foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. O homem que deu a facada foi embora com as mãos ocupadas. Uma, ele levava a faca que ele usou no crime. A outra mão, ele saiu comendo um churrasco tranquilamente nas ruas do bairro Jorge Teixeira. Um churrasco daquela calabresa barata de R$5 o quilo, que é muito vendida lá na área da zona leste da cidade. Falta assim alguns minutos para ficar vencida, já vai para o fogo, já vira churrasco na zona leste da cidade, servido com farinha bomba. Isso é muito tradicional na área da zona leste de Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da 26ª SICOM tiraram bandidos de circulação que estavam vendendo droga na área ali do Nova Cidade, do Santa Etelvina. Pessoal da 26ª SICOM fazendo um grande trabalho, principalmente nosso amigo Sargento Timóteo, sempre alerta, sempre aí prendendo, tirando bandidos de circulação, daquele policial realmente raiz, aquele tipo de policial que tira bandido de circulação, aquele que não dá moleza. Sargento Timóteo da 26ª SICOM. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte na praia. Morte na Praia da Lua. Foi no começo da tarde de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um rapaz de 17 anos estava trabalhando em uma das bancas lá na Praia da Lua, quando de repente ele foi atraído para uma emboscada. Alguém disse: "Fulano, estão te chamando ali, ó, ali atrás naquela mata, naquela moita ali." Ele foi, ao chegar no local, foi alvejado, foi atingido com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu na Praia da Lua, morreu atingido a tiros. A Delegacia Especializada em Homicídio de Sequestros já trabalha para elucidar o crime. Um homem de 38 anos foi executado no bairro de São Lázaro. As balas atingiram principalmente a cabeça da vítima. 6 homens em um Fox chegaram ao local, atiraram e mataram esse homem, que foi levado ao pronto-socorro, mas já não havia nada o que fazer. Ele morreu e logo após dar entrada no pronto-socorro. Olha a faca, olha a faca, olha
da morte. Um crime aconteceu na rua Amazonas, no bairro do Coroado. Um homem foi morto a facadas. Não satisfeitos, os assassinos ainda deram várias facadas na vítima. Ele ainda não foi identificado. Após receber os golpes, após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na rua Amazonas, no bairro do Coroado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde a corneta da morte tocou 2 vezes na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Peregrine, a informação aqui de que 744 ônibus, que corresponde a 60% da frota, vai estar nas ruas daqui a pelo menos 27 minutos. E a saída das garagens é gradativa, me informa aqui o Fred Lobão, e 744 ônibus estarão nas ruas a partir das 7 horas da manhã, Peregrine. Vamos esperar que isso realmente aconteça. Que ideia, vamos torcer, Paulo, para que mais uma vez não seja a população que venha a pagar essa conta, que venha a pagar o pato, né? Vamos esperar, Paulo Guerra, e nós temos também algumas informações, daqui a pouco, conforme o passar do tempo, as coisas forem acontecendo, a gente vai trazer essas informações. Paulo Guerra. 6 horas e 36 minutos em Manaus. Esportes. O Atlético do Paraná dominou o jogo e venceu o Santos por 2-0 ontem à noite na Arena da Baixada pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os 3 pontos, o Furacão vai ao 13º lugar. O Peixe entrou na zona de rebaixamento na 18ª colocação. Antes havia unanimidade na diretoria do Santos, Jair Ventura está na Berlinda. O técnico corre o risco de demissão após mais uma derrota. Torcedores do Santos protestaram contra o time em invasão ao hotel onde o elenco está hospedado em Curitiba. Outros jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, Bahia 0. O Flamengo assumiu a ponta da tabela. O Corinthians venceu o América Mineiro por 1-0. Amistosos entre seleções. Luxemburgo 0, Senegal 0. Marrocos 0, Ucrânia 0. Eslováquia 1, Holanda também 1. Horas depois do anúncio feito pelo Tribunal Federal da Suíça de que havia conseguido efeitos suspensivos superprovisório para a Copa do Mundo, Paulo Guerreiro já se juntou à seleção peruana na Áustria, onde o grupo realiza parte do período preparatório. Sua chegada, inclusive, foi comunicada pela Federação Peruana de Futebol por meio de uma das suas redes sociais. O técnico Tite, enfim, deu indícios de quais jogadores começarão um amistoso contra a Croácia no próximo domingo em Anfield, estádio do Liverpool. Nesta quinta-feira, 11º dia de preparação da seleção brasileira, o comandante Canarinho fechou parte do treino mais uma vez, contudo, resolveu instruir os 10 jogadores de linha que devem ser titulares, enquanto os jornalistas ainda podiam acompanhar a atividade no centro de treinamento de Tottenham. Os destaques ficaram por conta da ausência de Neymar na equipe. Thiago Silva fazendo o miolo da zaga com Miranda e Fernandinho novamente no lugar de Renato Augusto. Após a atividade tática desta quinta-feira, a escalação da seleção brasileira para o amistoso contra a Croácia deverá ser formada assim: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e William são os homens do ataque. Últimas notícias. A Câmara dos Deputados da Espanha aprovou nesta sexta-feira a moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy, apresentada pelos socialistas, e Pedro Sánchez se tornou o novo chefe de governo da Espanha. A moção de censura recebeu 180 votos a favor, 169 contra e apenas uma abstenção. Abolado pelos casos de corrupção em seu partido, Mariano Rajoy reconheceu mesmo antes da votação que seria derrotado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziu as chances de uma solução rápida para o acordo de desnuclearização com a Coreia do Norte. A afirmação foi dita a bordo do avião presidencial Air Force One, após representantes dos dois países debaterem por 2 dias sobre o assunto lá em Nova York. Trump já havia dito que as conversas com a Coreia do Norte foram muito positivas. Em breve entrevista à agência Reuters, enquanto viajava ao Texas para eventos de arrecadação de fundos para o Partido Republicano,
O presidente dos Estados Unidos afirmou que ainda espera realizar o encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un em 12 de junho em Singapura. Manaus 6:43. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, nomeou novamente o jurista Giuseppe Conte como primeiro-ministro. Ele entra no lugar de Carlo Cottarelli, que ocupava o cargo interinamente. A escolha foi um pedido do movimento de 5 estrelas M5E e da Liga Extrema Direita. O professor Conte, sem experiência política, apresentou a lista de seus ministros que prestarão juramento hoje, segundo o secretário-geral da presidência, Hugo Zampetti. O governo venezuelano anunciou a libertação a partir desta sexta-feira de um novo grupo de opositores presos em cumprimento de uma promessa feita pelo presidente Nicolás Maduro após ser reeleito em 20 de maio. As duas Coreias iniciaram nesta sexta-feira uma reunião de alto nível para começar a implementar o que foi acordado em sua declaração conjunta assinada em abril, onde concordaram em estreitar a cooperação e trabalhar para a paz e a desnuclearização total da península. A reunião começou às 10 horas, o horário local, na militarizada fronteira que divide os dois países, tecnicamente ainda em guerra, segundo confirmou a agência F, um porta-voz do Ministério da Unificação. A delegação sul-coreana é liderada pelo ministro da Unificação, Cho Myung-gyeon, além dos vice-ministros do Transporte e Cultura, Kim Jong-hyun e Rock Tae-kang, respectivamente. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga os dados de maio da balança comercial brasileira. Houve superávit de 20,90 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a abril, 6% menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo da balança foi de 21,365 bilhões de dólares. Manaus 6:44. Depois de um ano do início da cobrança de despacho de bagagens em voos, em vez de as passagens caírem como prometido, elas tiveram um aumento real médio de 6%, já descontada a inflação. Além disso, a taxa para o transporte de uma mala de até 23 quilos já subiu 67%. A data de um ano conta a partir da cobrança feita pela Azul, a primeira empresa aérea a adotar o procedimento em 1º de junho de 2017. Quando começaram a cobrar pelo transporte de bagagem em voos, todas as companhias aéreas cobravam R$30 para o despacho de uma mala de até 23 quilos, caso o pagamento pelo serviço fosse feito com antecedência. O Tribunal de Justiça do Paraná determinou nesta semana a multa de 5,6 milhões para a CUT e para o Partido dos Trabalhadores, de acordo com a Folha de São Paulo. O juiz Jailton Tontoni entendeu que as entidades descumpriram o liminar que determinava a desocupação do entorno da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso. No dia 19 de maio, um oficial de justiça foi ao local e constatou que manifestantes ainda ocupavam aquela região. O juiz determinou então uma multa diária de R$500 mil a partir da visita do oficial. O ator norte-americano Danny Glover e a ex-presidente Dilma Rousseff visitaram o ex-presidente Lula na cela da Polícia Federal por volta das 16 horas de ontem lá em Curitiba. Os dois entraram na carceragem, um de cada vez, por cerca de meia hora. Danny Glover é ativista dos direitos humanos e ligado às centrais sindicais lá nos Estados Unidos. Rogério Papalardo Arantes, sobrinho do deputado Jovaí Arantes, PTB de Goiás, deve se apresentar à Polícia Federal na Superintendência em Brasília. A prisão dele foi decretada na operação realizada na quarta para desarticular suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teriam cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Os caminhoneiros autônomos concentrados há 11 dias na área da Alemoa, um dos principais acessos ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, decidiram encerrar a greve após a assembleia realizada no local a noite passada. O ministro da Defesa Civil, Eliseu Padilha, anunciou nesta quinta-feira uma série de punições aos postos de combustíveis que não repassarem ao consumidor o desconto de 0,46 centavos de real no preço do litro do diesel, conforme acordado pelo governo com os caminhoneiros para acabar com a greve da categoria. De acordo com o ministro da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculado ao Ministério da Justiça, estabeleceu sanções por meio de uma portaria que será divulgada nesta sexta-feira, no caso de haver denúncias de que os postos não estão repassando ao consumidor o desconto da compra do diesel, que ficará mais barata. São elas: multa de 9,4 milhões de reais, suspensão temporária das atividades, cassação da licença do estabelecimento e até
interdição do estabelecimento comercial. Sem espaço para aumentar impostos, o governo cortou incentivos para aumentar impostos e para os setores da indústria para bancar os 13,5 bilhões da Bolsa Caminhoneiro destinados aos subsídios ao diesel. Desse total, 4 bilhões virão com o aumento da arrecadação gerado pelo fim de programas de incentivos às empresas. Os 9,5 bilhões de reais restantes serão pagos com reservas financeiras do governo e corte de verbas para várias áreas, inclusive saúde, educação, moradia e saneamento básico. O governo também cancelou despesas de 40 obras em rodovias, além de patrulhamento. Para compensar a redução dos tributos que incidem sobre o diesel, o governo extinguiu benefícios às indústrias química e de bebidas, além de quase zerar incentivos dados a exportadores. Só com a redução do percentual de 2% para 1% do programa que desonera empresas exportadoras, o Reintegra, o governo arrecadará 2,27 bilhões neste ano, ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Posto que não repassar desconto pode levar multa de 9,4 milhões de reais. A Folha de São Paulo. Governo onera exportador e corta na saúde, moradia e na educação. O Estado de São Paulo. Ford retoma produção na Bahia e Fiat em Minas e Pernambuco. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Delegado diz que ninguém foi preso por morte de caminhoneiro em Rondônia. Valor Econômico. Petrobras diz que greve foi encerrada em 95% das unidades. Estado de Minas. Greve reduz a arrecadação e gera atraso no salário de servidores, diz governo de MG. Jornal do Comércio no Recife. Lula tem condições de participar das eleições e ser eleito, diz Dilma. Fortaleza, Diário do Nordeste. Político é preso por desacato durante liberação de estrada no interior do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Jovem é morto a tiro ao passar por aldeia indígena no norte do RS. Brasil Econômico. Desemprego apresenta melhora em um ano, mas ainda atinge 13,4 milhões de pessoas. Edições impressas locais, o Em Tempo estampa hoje greve para 100% dos ônibus. Procissão de fé em louvor a Corpus Christi. A crítica, indústria e emprego em risco. Fatura bomba cai no colo da Zona Franca. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição Fred Lobão, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.